Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Agradeço a vocês a oportunidade pelo trabalho, pelo convite. Aqui tem um monte de coisa. Posso pôr esse banquinho um pouquinho mais para cá? Pode? Pode. Vou me ajudar aqui. O nosso tema de hoje, como a colega mencionou, é a lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva, né? Que está no livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala para a gente sobre as leis morais. No capítulo 6, né? Ele vai falar da lei da destruição especificamente, e vai da questão 728 até a questão 735, né? Então a gente vai lendo as questões junto e vai refletindo, né, o que a gente vai interpretando desse ensinamento tão rico que o livro dos Espíritos traz para nós, né? E quando a gente já pensa assim, eu sempre gosto de ver quando a gente tem um tema assim, onde que ele está dentro do livro, né? Porque nada é por acaso, né? Então Kardec organizou todo o texto para o nosso aprendizado vir caminhando, subindo degrau por degrau, né? E a lei de destruição, ela está na sequência da lei de conservação. E aí, pelas perguntas que a gente vai ler junto, ele vai explicando para a gente que a destruição é um contraponto do equilíbrio da conservação, né? E todas elas são leis morais, né? As leis que Deus rege a nossa existência, que rege a criação. E como Deus é que rege, Deus nunca está errado, tudo está certo. Porque às vezes o nosso entendimento de que alguma coisa está errada tem a ver com a limitação do nosso conhecimento, da nossa capacidade de entender o todo. Porque a gente não tem ainda essa capacidade de entender o todo, né? Então vai nos caber o quê? Confiar na graça divina. Confiar que Deus, que sabe de todas as coisas, que é o Pai amoroso, que sabe, que cuida de nós o tempo todo, né? Então, apesar de algum momento algo parecer para nós uma destruição, né, que a gente se lembre dessa lição que o livro dos Espíritos veio trazer para a gente nessas questões, né? Porque destruição é uma palavra pesada, né? Destruir, né? Mas aí ele vai explicar para nós, né, como a gente vai interpretar essa questão da destruição. Aí começa lá na questão 728 e fala assim: a destruição é uma lei da natureza? Né, a perguntinha, se a destruição é uma lei natural. Aí vem a resposta: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, já nessa primeira perguntinha, a gente vai tendo a certeza, então, que destruição é uma lei natural, faz parte das leis que regem a natureza, né? E que essa destruição ela é necessária. Ela é necessária para permitir a regeneração, o renascimento. E aí, quando a gente foi pesquisar, assim, a gente sempre ouve, né, bastante vídeos, o exemplo principal que se dá é o exemplo da semente. Que a gente pega uma semente, o que a gente faz com a semente? Enterra, né? Põe lá no fundo da terra, que é escuro, não bate luz, e essa semente ela vai se transformar. Ela vai se transformar numa nova planta. Mas para isso, a casca daquela semente tem que se deteriorar, né? Para poder permitir que o que está dentro da semente possa brotar na terra. Então, quando a gente pensar em destruição, vamos lembrar sempre desse exemplo que nos dão da semente, porque a semente ela se transforma em algo novo, né? E aí eu lembro também, eu sou farmacêutica, né? E nas aulas de química a gente aprende, né, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, o átomo de carbono que está aqui nesse papel hoje, amanhã esse átomo de carbono vai estar em outro lugar, né? Os átomos que compõem o nosso corpo, né, pensando em química assim, e aí a gente vai estudando a doutrina e a mente vai ficando, né, a gente vai mudando, nem cabe, né? Nem cabe na gente. Porque tudo que compõe a gente já teve um dia na natureza, né? Aí eu de manhã acordei e pensei que tomei um copo d'água, falei, essa água agora faz parte do
meu corpo, mas ela estava lá um dia ela estava numa fonte, agora ela vai compor a mim, daqui a pouco ela sai de mim, evapora, e tudo vai se transformando o tempo todo na natureza, né? Então que a gente não tema essa transformação, porque ela faz parte de uma lei natural, né? E essa destruição é para promover essa transformação. E qual o objetivo dessa transformação? É o objetivo da renovação e o melhoramento dos seres vivos, né? Então a gente precisa, para entender bem, né, lembrarmos que nós somos, né, que a vida é uma só, mas nós temos várias e várias existências, né? Então que nós estamos hoje numa experiência material compondo a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então estamos nesse momento aqui, mas um dia também vamos nos transformar, vamos deixar essa veste, né, esse invólucro, como o texto fala, né, essa capa que a gente usa, esse corpo, que a gente precisa cuidar deles. Foi tanto tempo que eu já vim aqui, foi a primeira vez que eu vim aqui, a gente falou de cuidar do corpo e do espírito, né, esse dia eu estava estudando aquela aula de novo, né? A gente vai deixar esse corpo para cá, e essa química toda que está nele vai compor a criação, vai estar presente no restante do universo, né? E o nosso espírito continua vivo, né? Porque é o que esse capítulo nos traz também, essas questões, né? O que a destruição está se falando? Destruição do quê? Da matéria. Da matéria. É destruição da matéria. Porque o espírito é indestrutível. O princípio inteligente, tudo que Deus criou é indestrutível, né? Então, o que está se falando de que é passível da destruição, dessa transformação, é tudo aquilo que é material. Não é o nosso espírito, não é o princípio inteligente que Deus criou, né? E para que esse objetivo dessa transformação, desse melhoramento? É justamente promover o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Porque é para isso que a gente veio ter essa experiência material, para que a gente possa evoluir moralmente e evoluir intelectualmente, né? E aí mais à frente a gente vai ver aqui nas outras perguntinhas, quanto mais a gente evoluir nesses dois sentidos e equilibrar o moral e o intelectual, menos nós vamos estar submetidos a essa necessidade de transformação da matéria, dessa destruição, né? Porque menos matéria nós vamos estar apegados, nós teremos a oportunidade de ocupar outros tipos de corpos, não tão perecíveis e passíveis de destruição da maneira como a gente conhece nesse mundo que a gente vive hoje, né? Olha quanto ensinamento tem, né? Aí tem a questão 728A, aí eu falo assim, ó: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Aí vem a resposta: as criaturas de Deus são os instrumentos de que Ele se serve para atingir os seus fins, para se nutrirem. Os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que um acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa, né? Então vamos dividindo aqui, que falou bastante coisa, né? E é sempre assim, a gente vai estudando, não vai entendendo, a gente volta, a gente vai para o dicionário e volta de novo, e troca uma palavra por outra, e assim a gente vai estudando, né? Aí fala lá, ó, então, o instinto da destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais, né? Então teria um fim da providência. Então esse instinto da destruição, só pela pergunta, já dá para a gente ir subentendendo que ele está em cada um de nós, né? Esse instinto da destruição está em cada um. E ele serve à providência divina. Porque as criaturas de Deus são instrumentos de que Ele se serve para atingir os seus fins. Todos nós, tudo que Deus criou faz parte da sua providência. Tudo tem uma aplicação, né? Todos nós somos, tudo que Deus criou faz parte de um instrumento para que Ele conduza a providência. Providência que nos
apoia nesse nosso desenvolvimento, porque Ele nos criou simples e ignorantes para que a gente evoluísse e um dia possamos ser um espírito puro com Ele, né? Voltarmos na convivência de Deus. E um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá. Então, assim, ó, tudo que Deus cria é instrumento para a sua providência. Então, a destruição e nós somos instrumentos de Deus. Aqui, ó, para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com duplo objetivo, de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Aí esse item já vai falando então assim, ó, a questão que nós, por sermos um ser orgânico, necessitamos de compostos orgânicos para a manutenção desse nosso corpo. Então ele vai dando um esclarecimento, né, sobre, por exemplo, a busca da alimentação, que é uma necessidade essencial que a gente tem, de nós e dos animais, né? Então, a composição orgânica, né, então ela acaba que vai se haver essa destruição entre os seres viventes para que essas necessidades básicas, como a alimentação, possam acontecer, né? Mas aí mais à frente, né, eu fico contando, já contou um spoiler, né, professora, assim, já conta e já fala lá na frente. Ele vai falar que isso tem um equilíbrio, que não é porque pode haver uma destruição para fim de atendimento de uma necessidade orgânica que a gente vai sair destruindo tudo à torta e à direita, né? É mais umas questõezinhas à frente. E também, quando a gente terminar aqui essas questões, eu na pesquisa, tem na Revista Espírita 18, de 1865, até anotei aqui direitinho para não passar equivocado, isso mesmo. Ele tem um trecho que fala sobre isso, que dá para entender bem tudo isso que a gente for lendo aqui nas respostas, né? Então tem na Revista Espírita e tem na Gênese também, que são muito parecidas, né? O texto, é quase que o texto similar lá da revista que está lá na Gênese também, né? Então aqui ele está falando, então para a gente se nutrir, para promover a nossa alimentação, vai haver essa destruição entre os seres viventes, né? Justamente por causa dessa necessidade da composição orgânica. Então hoje a gente usa um corpo material que precisa de bastante constituinte, né? Tem bastante carbono aqui na gente, que é o maior composto orgânico que a gente tem, é o carbono. Então a gente está cheio de carbono e o carbono a gente vai se alimentar, né, através dos alimentos, né? E aqui ele fala, então vai haver essa destruição mútua, né, para se utilizar os restos desse invólucro, né? Então o corpo, né, o corpo do animalzinho que a gente acaba se alimentando dele. Aí tem a questão 729, né? Que fala assim, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? Então aí, né, a pergunta vai, tá, então nós temos em nós o instinto da destruição, mas se nós temos o instinto da destruição, por que a natureza também nos dá o meio da conservação, né, e da preservação, que até o capítulo anterior. Aí vem a resposta, ó, para evitar a destruição antes do tempo necessário, né? Toda destruição antecipada entrava no desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir, né? Então, a lei de destruição e conservação, elas vão estar buscando um equilíbrio da matéria orgânica que existe no nosso planeta, né? Nosso planeta precisa manter um equilíbrio. Quando não tem um equilíbrio do planeta, a gente está vendo o que acontece, né? Esse frio demais, o calor demais, é água demais, é seca demais, né? E mais coisas afim que, infelizmente, né, a gente acaba tendo que colher por essa plantação coletiva que a gente fez com o nosso planeta. Mas que as pessoas despertem, né, com essas primeiras dores de barriga que a gente anda tendo, né? Essa chuva demais, né? A seca, isso tudo afeta a plantação, né? Eu gosto de ver o Globo Rural, né? Faz uns 15 dias o Globo Rural estava explicando o que o calor afeta o pé de café, né? Gente, coitadinho do pé de café, né? Ele precisa de água e não chove. Aí quando ele precisa de umidade, está seco. Aí não dá café. Aí eu fiquei pensando, tadinha da plantinha, né? Porque a gente pega os nossos pezinhos, vai daqui para lá,
plantinha está lá, coitada, né? E aí, bonito, que aí a reportagem, a Bruno falou, né? Aí depois ele falou, sabe o que o pé de café vai precisar? Viver dentro de uma floresta, senão ele não vai conseguir dar café. Falei, olha, aí volta, parece que volta, né? Então assim, a gente desmata, mas agora vai voltar e tem que plantar uma floresta para a gente poder ter os alimentos, porque tudo isso pode afetar os nossos alimentos também. Já afeta, né? Já afeta. Né? Então, esse parênteses aí da questão da destruição aí da parte vegetal, né? Que a gente vai ver mais à frente o equilíbrio, né? Então, a lei de conservação e a lei de destruição vão buscar sempre o caminho do bem, sempre o caminho do equilíbrio, né? Justamente para quê? Se evitar que a destruição venha antes do tempo, né? Então, por quê? O corpo material de cada ser, ele existe com a finalidade do desenvolvimento daquele ser, né? Nós, nosso espírito, né? E os animais, o princípio inteligente que está ali nos animais, né? Pensei aqui agora, por exemplo, não tem a época que não pode pescar o peixe? Por que não pode pescar em determinada época? Porque o peixe está pequenininho, ele está se reproduzindo. E se você pescar agora, você não vai ter peixe depois. É porque a desova do peixe tem que mata. Tem. E se eu for lá antes do tempo? E ele gosta quando dá enchente para ele desovar e peixe que sai na segura. E se eu fizer ir lá estragar, colher, né, pegar esse peixe antes do tempo, eu vou desequilibrar tudo. Desequilibra tudo. Então, a lei de conservação vem equilibrar a lei da destruição, né, para se evitar que a destruição venha antes do tempo necessário. Aí tem a questão 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livre dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão, né? Então, a pergunta tipo assim, então se a morte, né, nos conduz a uma vida melhor, por que ter tanto medo da morte? Né? Aí vem a resposta, já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Então, cada um de nós tem experiência material de que precisa, pelo tempo que Deus programou para nós. Então, nós devemos buscar prolongar a nossa vida, né, essa experiência material, cuidando da nossa saúde, cuidando de toda a nossa volta, para que a gente não possa, né, ter a destruição antes do tempo e que a gente possa cumprir então a nossa tarefa e evoluir, né, que cada dia é uma oportunidade, cada minuto é uma oportunidade que a gente tem de ser melhor, né? Aí ele fala assim, ó, foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação e esse instinto o sustenta nas suas provas, né? Para nos ajudar a permanecer, né, ter esse ânimo para a manutenção da nossa vida. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Né? Então, esse receio da morte que a gente tem, apesar de sabermos, né, estamos na matéria, nós somos um espírito, uma experiência material, a gente repele a morte justamente por esse instinto de conservação que nós temos, da oportunidade que eu tenho de me adiantar a cada segundo. E que se eu perder um minutinho que seja aqui na experiência material, pode me fazer falta para o meu desenvolvimento. Né? Quando o perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede, a lei de conservação, né? Que também está dentro de nós. Então, quando algo nos ameaça, a gente tem um instinto de preservação, né? Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Então, esse instinto, esse receio que a gente tem da morte, né? Esse alerta que a gente sente pelo instinto da preservação, nós temos que dar graças a isso ao nosso Criador, a Deus, né? E não acaso, a sorte, né? Que é o que ele quis dizer aqui, dar graças à sua estrela, né? Então, assim, nossa, que sorte que eu tive, né? Desviei o caminho, não caí no buraco, né? Mas não é uma sorte, é a providência, é Deus agindo, nos despertando em nós, né? Esses nossos instintos que nos ajudam à preservação. Aí a 731 fala assim, porque ao lado dos meios de conservação a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Aí ele responde, o remédio ao lado do mal,
Já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Aí a 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos, né? Então, assim, em outros mundos, né, diferentes do nosso. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a destruição é diferente nos outros níveis de planeta, de desenvolvimento dos planetas? Aí a resposta é proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes, que é o que a gente estava conversando no comecinho. Então, conforme a gente evoluir intelectualmente, moralmente, termos esse equilíbrio, e o nosso planeta evolui, nós evoluímos, né? Ou nós vamos ter uma experiência material num planeta onde eu tenho mais evoluído, e eu não precisar tanto da matéria, a destruição lá é diferente. Porque a necessidade de matéria lá também é diferente, né, da nossa aqui. É o que a resposta quer nos explicar, né? Então ele fala lá, ó, é proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos. Então tem mundos, né? Um mundo dos espíritos puros. Não tem matéria lá. Então não tem mais destruição. Não tem matéria para se transformar. Eles já chegaram no ápice do desenvolvimento, né? Aí a 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Aí a resposta, a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. Então, quanto mais a gente superar a matéria, né, mais esse instinto de destruição, ele vai sendo menos necessário, né? A 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado à destruição sobre os animais, aí resgatando aquela questão da destruição que ocorre entre os seres, principalmente por essa questão da alimentação, né? Aí eles respondem assim, ó, esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito, né? Então, assim, essa destruição, ela cabe à alimentação e à sua segurança. Então, a gente está lá no meio de uma floresta, né? Mas eu já fui no meio da floresta e a onça foge, né? Ela passa longe, porque ela sabe que a gente não é muito bonzinho. A onça passa longe, né? Pelo menos lá onde eu fui. Então, mas se ela te atacasse, você iria se defender, né? Aí você ia acabar destruindo aquele animal. Então, aqui está dizendo que essa está limitada a alimentação e a segurança. E que o abuso jamais foi um direito, né? Aí a 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e de segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo, senão o prazer de destruir sem utilidade, né? Aí vem a resposta, bem, né? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, né? Então, isso significa o quê? A inferioridade desse indivíduo, desse ser humano, né? Por sua inferioridade, se acha no direito de destruir, de ceifar a vida de um outro ser vivente que Deus criou, né? Que não é nem para sua alimentação e nem para sua segurança, mas para o seu luxo, para o seu esporte, né? Caça esportiva, né? Então fica aqui a reflexão, né? Que isso aqui então seria o sobressalto desses instintos mais primitivos, tomando a decisão, daquele indivíduo. Então aqui, ó, os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem um livre-arbítrio destrói sem necessidade, né? Aí ele completa, ó, destrói sem a necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. E aí, como tudo que a gente colhe do livre-arbítrio que a gente faz. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder da escolha, né? E Ele também nos deu o discernimento do bom caminho, né? Deus não criou ninguém mal, criou sem informação. Mas Ele deixou lá dentro de nós, na nossa consciência, lá no fundo, a centelha divina, que é aquele bom senso que vai falar lá no fundinho do coração quando a gente vai tomar uma decisão, né? Então Ele deixou em nós essa semente que nos direciona para o caminho do bem. É o quanto que a gente vai ouvir
esse bom conselho de Deus que vem de dentro de nós? Né? O quanto que a gente está atento a ouvir e direcionar a nossa escolha no bem? Porque aqui, ó, se você escolher mal, né? Semear é livre, mas escolher é obrigatório. Então, assim, você abusou da destruição, né? A destruição abusiva, que é o que esse capítulo fala para nós, você prestará contas, assim como a gente presta conta de tudo que faz, né? Então haverá prestação de contas sobre isso, né? E aí, fechando esse capítulo, tem a 736, que fala: os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? Aí ele fala lá, é um excesso num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Então, o abuso de qualquer opinião, sempre tudo o excesso é um desvio, né? Tudo aquilo que sai do equilíbrio não vai fazer muito bem, né? Então, que a gente, isso traria a perda do mérito, né? Dessa boa escolha, né? E aí, como eu falei para vocês, lá no livro, na Revista Espírita, só baixei o celular, que eu tenho que virar aqui. A gente que é jovem vai ficando jovem há mais tempo, né? Não vai lendo sem óculos. Aí ele fala para nós que a Revista Espírita de 1865, ela traz para a gente, né? Que ela fala ela vai dar uma explicação complementar dessa destruição para fins da alimentação, né? E ela fala justamente isso, né? Que a destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, que à primeira vista parece menos se conciliar com a vontade de Deus. Então acaba que explica assim, aquilo que a gente conversou bem no comecinho. Então, será que a gente acaba duvidando que Deus é justo e bom porque existe destruição? E aí a gente começou, deu o exemplo da semente, que a destruição vem para promover a regeneração, a transformação, né? Então, quando a gente pode ter um mau entendimento de que isso é ruim, é porque a gente ainda não tem um conhecimento pleno para entender os desígnios de Deus, né? Então, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, o texto na revista, que é o capítulo que fala assim, é destruição dos seres vivos uns pelos outros. Aí ele começa explicando para a gente não ter esse entendimento equivocado, né, da bondade de Deus, porque a destruição é uma lei natural, e que alguns acabam caindo nesse equívoco, né? Aí ele fala assim, somente o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, é da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação. Podem dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia precisamente aí onde não via senão uma anomalia e uma contradição, desse mau entendimento que destruição é algo ruim, né? Então a gente precisaria ter essa evolução para entender. Ocorre com essa verdade com uma multidão de outras. O homem não estará apto a sondar certas profundezas, senão quando o seu espírito tiver chegado em um grau suficiente de maturidade, né? Aí a verdadeira vida, tanto do animal quanto a do homem, não está mais no envoltório corpóreo, que dela não é senão o vestuário. Ela está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo, né? Este princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve realizar sobre a matéria bruta. O corpo se desgasta neste trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte. Então, as nossas experiências materiais que nós vemos, elas vão servir para que a gente evolua, que saia cada vez, cada experiência que a gente deixa, a gente sai mais forte, né? Que importa que o espírito mude mais ou menos vezes de envoltório? Com isso não é menos espírito? É absolutamente como se o homem renovasse 100 vezes o vestuário no ano. Com isso não seria menos o mesmo homem, né? Então, deixar essa matéria, como se a gente trocasse de roupa várias e várias vezes, a gente deixaria de ser menos ser humano por trocar de roupa várias vezes? Não seríamos, né?
Então Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e suscita entre eles a ideia da vida espiritual, em lhes fazendo desejá-la como uma compensação. Né? Aí é que ele fala, Deus dir-se-á, poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredestruírem. Então Deus poderia fazer isso, né? Que a gente evoluísse sem permitir essa destruição entre esses seres viventes. Bem audacioso aquele que pretendesse penetrar os desígnios de Deus, né? Que a gente ainda não tem essa compreensão. Se tudo é sabedoria em sua obra, devemos supor que essa sabedoria não deva mais fazer falta sobre esse ponto do que sobre os outros. Se não compreendemos, é preciso atribuí-lo ao nosso pouco adiantamento. No entanto, podemos tentar procurar a razão, tomando por bússola esse princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Né? E aí ele vai transcorrendo. Então, é um pouquinho extenso, mas é muito interessante. Vai dar toda essa complementação para a gente entender a lei da destruição. E aí, quando a gente fala da destruição abusiva, né? Então, que a gente viu que a necessidade da destruição, né? Ela vai se reduzir à medida que a gente superar, né, a matéria, que o indivíduo não tem esse direito ilimitado, né, de destruição sobre os outros seres viventes, né, sejam eles animais, vegetais, né, ou tudo isso que o planeta nos supre para a nossa experiência material. Né, que Deus vai nos dar todas as experiências que a gente precisar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Né? Isso é algo que a gente tem que ter firme conosco. Né? Que tudo que a gente passa é para o meu merecimento, é para o meu desenvolvimento, é para o meu bem, porque Ele é Pai, e um pai não vai cuidar mal dos seus filhos. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter essa confiança, para deixar a nossa fé mais sólida, porque às vezes a gente se balança, né, dá uma coisa errada, passa num buraco, né, sei lá, qualquer coisa de ruim vai acontecendo para a gente às vezes vai ficando entristecido, e aí a gente fala, poxa, Deus não viu isso? Né? Deus viu, foi Ele que você, às vezes a gente pediu, né, para passar, então Ele vai proporcionar para nós tudo aquilo que a gente precisa para o nosso adiantamento. Né? Então, o que ultrapassa esses limites, né, da lei de destruição é uma violação da lei de Deus, onde o indivíduo vai prestar conta sobre isso. E quando a gente, para fechar, deixa eu ver o tempo ali, para fechar, então, a lei de destruição, ela vai ter 7 itens, né? Esse primeiro item que a gente conversou bastante hoje, refletiu junto, é a destruição necessária e abusiva, né? E dessas questões que a gente refletiu aqui junto, vai orientar todas os demais itens relacionados com a destruição que o capítulo vai tratar. E aí ele vai falar lá dos flagelos destruidores, né? Para a gente entender, então, essa questão dos flagelos que a gente passa, né? Então, a pandemia foi um grande último flagelo que a gente passou, né? E ainda passa, ela ainda tem seus reflexos, né? E teremos que conviver com ela. Então, ele vai trazer lá, e dentro dos flagelos destruidores, tem uma das respostas das questões, ele coloca bem assim, a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada existência um novo grau de perfeição. Então, reiterando, né, o quanto que essa destruição é necessária para a nossa regeneração. Então, isso faz parte das leis, né? Aí tem o item 3 que vai falar sobre as guerras, né? Aí eu lembro isso ontem, né, pensando quanta guerra a gente tem passado, fora aquelas que não passam na televisão, que a gente não tem nem consciência do que acontece por aí pelo mundo afora, né? E aí eu estava lendo, aí estava lembrando que eu tenho uma vez eu estudei esse tema da guerra, aí eu falo assim, como a gente é amado, né? Que está num país que não tem guerra assim, né? Não tem um tiro, um soldado entrando na casa da gente, né? Uma fome assoladora, como alguns lugares estão passando, né? Então que a gente, e aí tudo fala dessa questão dos flagelos, a guerra e tudo mais. Ele fala assim, tudo isso vai servir à providência como? Né? Aí a gente, na nossa limitada entendimento, mas como tudo isso serve à providência? Porque é nessa hora que Deus permite que a gente possa usar
pôr em prática a nossa resignação, a nossa resiliência, o nosso amor ao próximo, a fraternidade. Então, apesar desses cenários caóticos que ao nosso olhar só trazem destruição, são a oportunidade da regeneração, a oportunidade da gente colocar em prática o que o Cristo veio nos ensinar, do caminho do amar ao próximo e estender a mão. E às vezes, quando a gente fala da fome, e aí quando a gente lê esse capítulo inteiro, que é muito bonito, para a gente entender mais a providência divina. Então, assim, tudo tem um lado positivo. Deus sabe em todas as coisas. Então, numa guerra, ou aqui nem a gente, as crianças passando fome lá em Gaza, que a gente está vendo na Palestina. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu posso fazer? A gente pode orar. Então, que a gente faça prece e peça. É uma oportunidade que eu tenho de trabalhar essa fraternidade comigo. Porque se eu ver, tem umas cenas que vai pro... E está uma época difícil de ver notícia, Está pesado, Aí você vê um ser humano ver uma situação daquela e não se tocar, não sentir nada, precisa refletir, porque é um ser humano como a gente, podia ser eu lá, Então, por esses irmãos, aí a gente vai juntando tudo que a doutrina traz de ensinamento para a gente, Tem como que fala? Tem aqui, Anotei para não perder. Não tem, porque o Evangelho fala assim, que é necessário que se sucedam os escândalos, Mas ai daquele que vem no escândalo. Então, assim, aqueles irmãos têm lá sua necessidade de experiência, de prova, expiação, não sabemos, não podemos julgar, cada um de nós, só Deus sabe. Então, eles estão passando por essa experiência, Mas ai daquele por quem vem essa situação. Por quê? Porque aquela fome é promovida para o outro, pensamos assim no exemplo da fome, ele podia usar o livre-arbítrio dele e ter uma boa escolha. Ele podia. E amenizar a prova, aquela expiação do outro irmão. Então, Deus, na sua misericórdia divina, é isso que Ele espera de nós, que a gente tenha essa superação no olhar ao amor ao próximo. E tem uma filósofa também que eu vejo nos vídeos, e eu vi um vídeo dela falando muito bonito sobre a questão da fome. Ela falava assim, a fome não é falta de alimento, é a falta da fraternidade, porque o alimento há. O alimento há. E quem tem visto essas reportagens aí, caminhões e caminhões lá parados com a comida, só que não deixam entrar. Aí começou, nossa, lá em casa a gente fez o Evangelho no lar, e a gente pedindo, aí deixamos os caminhões começou a entrar, Mas você vê por mais de longe, que a gente faça prece por todos aqueles que passam, por um flagelo, por uma situação, que estejam aí sendo transformados pela lei da destruição, que sejam perseverantes, fortes, que tenham a fé sólida e a calma e a confiança em Deus, porque Deus cuida de tudo e de todos nós o tempo todo. Então, que a gente possa ter essa clareza da lei da destruição. Muito obrigada. Muito obrigada.